traz muita alegria ao meu coração. E qual que é o tema de hoje? Então o tema de hoje é o segredo da alegria, e o segredo da alegria, um deles também, é a alegria de ter uma inspiração para a vida. Paulo vai falar um pouco sobre isso agora, que ele tem um motivo também de estar muito alegre. Outra coisa, nessa carta, Paulo não está ensinando sobre alegria, ele não está trazendo uma teologia da alegria sistemática. O que está acontecendo é que Paulo está muito alegre. Paulo tem alegria transbordando da sua vida, ele está realmente muito alegre, então ele fala, estou alegre, me alegro, me alegrarei. 15 vezes aparece essa palavra aqui, para mais de 15 vezes, porque realmente Paulo aqui está muito feliz. Então a gente está percebendo que Paulo está experimentando a alegria, e hoje ele vai falar dessa alegria de ter uma inspiração maravilhosa para a vida. A alegria de ter uma inspiração, e para isso a gente vai ler Filipenses 2, de 1 a 11, tá bom? Abra sua Bíblia, seu aplicativo, em Filipenses 2, de 1 a 11. Caso você não tenha trazido o seu texto bíblico aí, a sua Bíblia, sem problema. Acompanhe aqui no nosso telão, tá? Então o apóstolo Paulo, continuando. Olha o que ele diz para cada um de nós nessa noite. Apóstolo Paulo. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, gente? Que texto maravilhoso. Está maluco? O segredo da sua alegria é ter uma inspiração. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, a gente está aqui diante da sua palavra, e a gente precisa que o Senhor ilumine as nossas vidas, para que a gente entenda além dessas palavras, mas que além disso a gente pratique e seja completamente transformado por ela. Essa é a nossa oração, e a igreja de Jesus diz amém. Gente, em tempos, a gente está vivendo um tempo, o mundo está muito louco, o mundo está muito louco. Em tempos que as pessoas adotam para si filhos que são na verdade bonecos de borracha, em tempos em que homens batem em mulheres até quase matar, em tempo em que pastores andam por aí de calcinha nas ruas, em tempo em que você tem pregadores mirins dizendo the king of the power of the man of the pharaoh, em tempos em que você tem adolescentes sendo usadas e expostas em vídeos nas redes sociais para que adultos pervertidos possam saciar os seus desejos, e finalmente em tempo em que os adultos, Santana, estão precisando de chupeta para lidar com a sua ansiedade, é muito difícil a gente olhar em volta e se perguntar, afinal de contas, aonde ou em quem que eu posso me inspirar para a vida? Gente que é modelo de vida, isso hoje em dia, Lucimara, é muito difícil. É muito raro gente que é inspiração para a vida.
É urgente isso, a gente precisa de bons modelos para nos inspirar. Nós precisamos. Agora, mais urgente do que isso também, nós precisamos em uma certa medida também sermos bons modelos de vida. Precisamos de bons modelos de vida, mas de alguma forma nós também precisamos ser bons modelos de vida. É disso que Paulo está falando aqui, apresentando para nós um modelo de vida, porque Paulo está preocupado com uma questão com essa igreja. Ele está muito feliz, ele é muito grato. Vocês são crentes assim de verdade, mas eu estou percebendo um vento aí que está querendo pegar a igreja de vocês. Eu estou percebendo um vento de desunião. Eu estou percebendo que está rolando uma parada estranha aí. Então ele vai dizer, olha, está tendo ataques de fora. Eu mesmo estou sofrendo ataques de pessoas que são de fora, mas eu não estou ligando para isso não. Eu estou olhando para o meu alvo. Certo? E aí ele está dizendo, ele terminou, né? A gente falou no nosso último domingo, vocês precisam estar unidos contra esses ataques que vêm de fora, certo? Então Paulo está trabalhando aqui, ó, não deixe essa desunião pegar no meio de vocês. Evódia, Sintique, ele fala com essas duas mulheres na carta, lá na frente você vai ver. Vocês parecem que não estão conseguindo se entender, e vocês têm uma certa influência. As pessoas escutam vocês, respeitam vocês, se entendam, trabalhem juntos, para que a igreja não viva desunida. E aí como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai conseguir isso? Se todo mundo olhar para o mesmo sentido, se todo mundo ter a mesma inspiração. Por isso que ele vai aqui começar esse capítulo 2 de uma forma linda, maravilhosa, nos apresentando o nosso modelo de vida, que é Jesus. Quando a igreja olha para Jesus e tenta viver Jesus, não tem desunião, você tem amor. Quando a igreja olha para Jesus e quer viver como Jesus viveu, e olha para Jesus como aquele que é para quem eu devo olhar, e em quem eu devo me inspirar, aí a igreja vai. E é nisso que Paulo está trabalhando. E eu percebo aqui 3 lições maravilhosas que Paulo nos chama para termos Jesus como a nossa verdadeira inspiração. Porque quando a gente tem a inspiração certa, sabe o que acontece com a gente? A gente tem a motivação certa. Se a gente se inspira em Jesus de fato, e se a gente olha para Jesus de fato, sabe o que a gente tem? A gente tem a motivação certa em nosso coração e no meio da igreja. Então veja só o que Paulo fala, vamos relembrar. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. Temos a exortação do amor, comunhão no Espírito, profunda afeição, temos compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, num só Espírito e numa só atitude. Não façam nada então por motivos egoístas, por vaidade, mas sejam humildes a tal ponto de considerar o outro superior a você mesmo, mais importante do que você mesmo. Não cuide só do que é seu, cuide também dos problemas dos outros, dos interesses dos outros. Olha que exemplo maravilhoso Paulo está trazendo para a gente aqui. Paulo começa dizendo, se é que temos esse Jesus, se é que temos algo em Jesus, não é assim que Paulo está dizendo. Na verdade, Paulo está dizendo, tão certo quanto Jesus, ele já habita dentro de mim, dentro de você. Amém, gente? Jesus já está dentro de mim, dentro de você. E Paulo está dizendo, ele já está aí. Então, tudo aquilo que está ali no versículo 1, no versículo 2, nesses versículos, isso já habita e está dentro de mim e dentro de você. Então, a gente já tem essa essência, isso já é real dentro do meu coração, dentro da minha mente. Isso aqui já é realidade, mas será que a gente está expressando isso? Será que a gente está deixando isso aparecer? Será que de fato a gente se inspira em Jesus? Se inspirar em Jesus é diferente de admirar Jesus. É muito mais diferente. Então Paulo está dizendo, olhem para Jesus, se inspirem em Jesus, não se inspirem em qualquer um. A época de hoje, tanto naquela época do apóstolo Paulo, a inspiração era outro modelo de vida, soldados, gente poderosa, gente rica,
gente grande, gente com poder. Paulo está dizendo, não, vocês precisam se inspirar em Jesus. E hoje, em quem que a gente se inspira? A gente se inspira hoje em quem mais brilha, em quem mais faz sucesso. Estava conversando hoje com um pastor de jovens lá da PIB, e ele falou, os caras estão, qualquer coisa que coloca em redes sociais agora, a galera está fazendo. Daqui a pouco, escuta o que eu estou dizendo, vai começar a entrar gente na igreja com chupeta na boca, para acalmar a ansiedade. E vamos ter que distribuir chupeta na igreja, Rafa. Quem é visitante, pegue sua chupeta. Daqui a pouco isso vai começar a acontecer. Por quê? Porque os gurus aí estão dizendo que é isso. E às vezes a gente se inspira nessas coisas, mas Paulo vai dizer, não, se inspira em Jesus, porque se você não se inspirar em Jesus, suas motivações serão erradas. E aí, o que vai gerar na igreja? Competição, inveja e não transformação. A gente precisa saber que Jesus, Ele não é apenas algo para a gente admirar de longe, mas Ele é algo dentro de nós que transforma e nos refaz de novo, transforma as nossas motivações. Nossa motivação foi completamente transformada, exortação de amor, comunhão com o Espírito Santo, profunda afeição, compaixão, se espelhe em Jesus, conheça Jesus, se interesse por Jesus, converse com Jesus e você vai ser cada vez mais transformado, a imagem de Jesus aparecendo em você. Isso vai acontecer, mas tem que se inspirar em Jesus, muito mais do que admirar Jesus. Nosso problema é que a gente fica no campo da admiração, e é por isso que Paulo fala, e isso não é só para um, mas é para todos. A igreja inteira tem que olhar para Jesus e se inspirar em Jesus, e ter o mesmo modo de pensar, um mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. E aqui o mesmo modo de pensar, não significa que a gente vai ser todo mundo igual. Isso não existe na igreja. Não significa que você vai ser igual eu, como robôs, como modelos de fábrica. Não é isso de que Paulo está falando. Porque somos diferentes. Somos pessoas diferentes. A gente tem gostos diferentes. A gente torce para times diferentes. Alguns torcem para o Palmeiras, para o Santos. Alguns a gente ainda está orando ainda, porque torce para o Corinthians. Né? Corintiano, Santana? Eita, meu Deus do céu, enfim, vamos orar, glória a Deus. Ixi, vou apanhar aqui, tem corintiano aqui. A gente é diferente, a gente tem comportamento diferente, a gente tem personalidades diferentes. Alguns são mais explosivos, alguns são mais tímidos. Dons diferentes, funções diferentes, conhecimento diferente, nós somos diferentes. Mas então por que Paulo está falando isso? Que a gente tem que ser o mesmo. Por que Paulo está dizendo isso? O que Paulo está dizendo é que cada um aqui deve olhar para Jesus e tentar ser igual a Jesus. Cada um aqui deve aprender de Jesus e tentar viver Jesus na sua vida. De repente você precisa aprender mais Jesus sobre paciência. De repente você precisa aprender mais Jesus sobre ser manso. De repente você precisa aprender mais Jesus sobre ser mais ousado, sobre amar mais, abraçar mais. Mas o fato é, todos nós temos o mesmo modelo de vida para cada um de nós, que é Jesus Cristo. E Ele é um grande modelo de humildade. Igreja é lugar de humildade. Amém, gente? Nós temos que ser humildes, que naquele tempo era uma coisa muito esquisita. Humildade naquele tempo era um negócio que era muito negativo, era tiração, não tinha nada a ver ser humilde naquele tempo. Humildade naquele tempo era coisa para gente fraca, era coisa para gente que é loser, perdedor. E até hoje, às vezes, alguns criticam essa ideia que Jesus nos convida a sermos humildes, a sermos servos, a sermos escravos. Hoje na PIB de manhã eu preguei sobre escravo, a gente tem que ser escravo. O Nietzsche foi um desses, filósofo alemão, um cara amargo, azedo. O Nietzsche falou, cara, esse negócio de ser humilde, não tem nada a ver. Eu mesmo não sou um homem, ele falava que eu sou uma bomba, uma dinamite. Ele dizia, eu sou o cara.
E você tem que viver como sendo o cara, e impor sua vontade para o mundo. Então ele criticava muito. Mas Paulo está pegando toda essa noção do que era naquele tempo admirável, honrável, e que é um pouco também a nossa noção aqui, e ele está invertendo tudo isso. Ele está dizendo, não, a sua busca, se você tem Jesus Cristo, é que você tem que ser o mais humilde que você puder ser. Mas deixa eu dizer, não é uma falsa humildade, tá? Não é também exagerar dizendo assim, opa, chegar na Raquel, nossa Raquel, você canta muito bem. Nossa Frank, você toca muito bem. Você, não pastor, não. Eu sou pior do que a poeira que está embaixo desse banco aqui, ó. Eu sou um lixo, eu não valho nada, eu não mereço a ele toda a honra. Não, meu irmão, não, peraí, pô. Aí também não. Não é falsa humildade. Não é ser orgulhoso demais, achando que você é o cara, mas também não é fingir uma parada. Não. A ideia é tentar viver como Jesus viveu, a tal ponto de que a pessoa nem sequer percebe o quanto você é humilde. Ela não é algo muito assim, muito louco, né? O Timothy Keller, no livro O Ego Transformado, quem aqui já leu O Ego Transformado? Ego Transformado, livraço, mas pequeno também. É um livro que não tem 50 páginas, 60 páginas. Numa sentada você lê. Mas meu irmão, pensa um caminhão que atropela você e te esmaga no meio. É esse livro. E o Timothy Keller vai falar assim, que quando você se encontra com alguém que é humilde, de verdade, né, você não sai falando, nossa, como a pessoa é humilde. Nossa, ela é tão humilde. Nossa, não. O Timothy Keller vai falar que quando você se encontra com alguém que é humilde de verdade, ele vai falar que você sai dessa conversa se achando muito importante. É o que Paulo está dizendo. Considere os outros, a história do outro, o que o outro tem para dizer, os feitos do outro, a vida do outro. Não fica tentando convencer o outro o quanto você é humilde. Não. Até porque Jesus também não fazia isso. Jesus tratava o outro com muita importância. E a gente às vezes falha nisso. Paulo está trazendo isso para a gente refletir. Será que nós temos essa humildade dentro do nosso coração? Um bom teste para você fazer. É um bom teste para você pensar, refletir. E para você mudar. Um bom teste, você vai conversar com a pessoa, perceba na conversa, pare e pense, tá? O quanto você fala de si mesmo. E assim, não é só os feitos, é tudo sobre você. Não, porque eu fui lá, eu fiz, eu sofri, eu sou a vítima. Não, porque eu criei, eu falei. Não, eu aconselhei. Não, não, mas eu. Quantos eus tem na sua conversa? Se for um monte, meu irmão, cuidado. Você às vezes está querendo mostrar para a sua mão esquerda o que a direita está fazendo. E Jesus vai dizer, não, vocês devem agir de tal modo que nem sequer a sua mão esquerda deve saber o que a direita está fazendo. Ou seja, não fica contabilizando nem para você mesmo o quanto de bem você já fez na sua vida. Não fica contabilizando assim, nossa, eu sou uma pessoa muito boa. Eu não preciso ficar dizendo, mas eu sou uma pessoa muito boa. Não faça isso. Não faça isso. Considere os outros superiores a si mesmo. Examine o seu coração. E veja se você está vivendo Jesus de tal forma que os outros são importantes. Como Paulo está fazendo aqui. Como Paulo está fazendo nessa carta. Vocês são importantes. Não eu, vocês são. E Jesus é importante. Será que a gente tem isso? Então a igreja não é lugar, gente, para viver do jeito que a gente quer. A igreja não é lugar para a gente buscar só os nossos interesses, mas a igreja é lugar para viver Jesus buscando os interesses uns dos outros. É por isso que Paulo está dizendo aqui, façam isso e vocês vão completar a minha alegria. Eu já estou muito alegre com vocês, mas olha, vamos acabar com esse espírito aí de desunião, vamos fazer isso sumir. E o segredo é olhar para Jesus, e o segredo é amar, e o segredo é cuidar do outro, e o segredo é você correr pelo outro. Vamos fazer isso valer? Se vocês fizerem isso, queridos, vocês vão ainda completar ainda mais a minha alegria, porque vamos combinar, todo pai ama ver os seus filhos crescerem, sim ou não?
todo pai, todo pastor ama ver os seus filhos e as suas ovelhas crescendo. E Paulo também tem essa expectativa. Eu quero que vocês cresçam ainda mais, e eu quero ver vocês despontando, e assim a minha alegria vai ser superior e vai ser completa. Olha que lindo, Paulo não está alegre só porque ele é o cara. Ele poderia falar, não, já fiz demais, estou até preso por Jesus, você é louco, deitei. Não. Ele fala, a minha alegria ainda não está completa, porque eu quero ver vocês fazendo muito mais, porque eu quero que o meu trabalho tenha valido a pena. No próximo capítulo, Paulo vai falar de novo, não vivam de um jeito que faça com que o meu trabalho tenha sido inútil. É como aquela frase do filme O Resgate do Soldado Ryan. Quem já assistiu esse filme? O Resgate do Soldado Ryan, filme maravilhoso, e assista hoje. Assista hoje uma pipoquinha, não vai se arrepender. Filmaço. E aí, eu vou contar o filme inteiro, não precisa assistir não. Não, brincadeira. Mas tem uma fala lá, que tem mais ou menos a ver com o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tem uma cena que um soldado específico lá, ele está morrendo, certo? E aí ele lutou muito para resgatar um cara lá, e ele está morrendo. Ele olha para esse cara e ele fala assim, ei, olha o que ele fala, ei, faça valer a pena. O cara lutou, trabalhou, fez tudo para salvar o cara. No final ele diz, faça valer a pena. No final do filme, está lá ele, senhorzinho, diante da lápide desse soldado, que trabalhou muito por ele, com a sua esposa de mão dada. Já o senhorzinho olha para sua esposa e pergunta, a minha vida valeu a pena? A minha vida valeu a pena? Tem muita gente trabalhou e tem muita gente trabalhando ainda para que você cresça em Jesus Cristo. E o próprio Jesus fez tudo por mim e por você, para a gente viver de modo egoísta, para a gente viver só pensando nos meus interesses, só no que eu quero. Não, meu irmão. Não, seja humilde, viva pelo outro, sirva ao outro, para que o trabalho do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e do próprio Jesus não tenha sido um trabalho em vão. Amém, gente? E Jesus te inspira para isso, mas Paulo continua, porque ele vai dizer que quando a gente tem a inspiração certa, a gente não tem problema em nos esvaziar. Se a gente tiver a inspiração certa, não vai ser um problema a gente se esvaziar de nós mesmos. Sabe por quê? Porque é isso que ele está dizendo. Olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Legal. Qual é a atitude? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era o que devia apegar-se. Mas olha que lindo. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Maravilhoso. Paulo aqui está falando, nesse texto, quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está falando aqui de mentalidade. Começa na mente, começa no coração. De fato, a preocupação de cada cristão é aquela preocupação de um título de um livro maravilhoso, um clássico, que é Em Meus Passos, o que faria Jesus? Na situação em que eu me encontro, quais seriam as palavras de Jesus? O que Jesus faria aqui nessa cena em que eu estou vivendo? E aí a gente sabe, né, que o apóstolo Paulo está no meio de uma cultura romana que valorizava muito poder, status, honra, né? Hoje se valoriza muitas coisas como riqueza, sucesso. Se fala muito sobre sucesso hoje, você tem que ter sucesso, e você vai ter sucesso e tal. E isso às vezes acaba pegando no nosso coração. Sabe algo que muitas vezes chama a nossa atenção? Likes. É direto você falando, conhece tal pessoa, tal artista, tal pastor, tal músico, tal. Rapaz, ele tem um Instagram com tantos mil seguidores. Ele tem um vídeo dele lá que tem não sei lá quantos likes. Hoje em dia no mundo, isso virou um critério de avaliação de alguém que é top. Quantos likes a pessoa tem? Eu gosto muito da série Black Mirror. Já assistiu, Santana, Black Mirror? Você é louco. Black Mirror. Se você não assistiu, assista. Faz você passar mal. Uma crítica ferrenha à sociedade tecnológica. E muita coisa que estava na série antes está acontecendo hoje. E tem um episódio
Tem um episódio que a pessoa só pode comprar, a pessoa só pode vender, ela só pode entrar em certos lugares se a rede social dela tiver uma avaliação ali perto de 5, 4, 4,5, 5. Se baixou disso, a pessoa já não é mais importante, não é considerada, você não pode conversar com a pessoa. Né? É muito louco esse episódio. E de fato é o que a gente está vivendo. É o que a gente vive hoje. E é um episódio onde a pessoa, ela não pode, olha só que loucura, ela não pode falar o que ela pensa. Ela não pode falar o que ela quiser. Então, de repente, você quer dar uma xingadinha. Sabe aquele episódio que você diz assim, ai, seu... sabe? Sabe? Você quer soltar aquele satanás, assim, aquele capeta, sabe? Você não pode. Se você soltar, você é banido da rede social e perde tudo. Olha que loucura, nada novo debaixo do sol. Né? Nada novo debaixo do sol. Então hoje o número de likes é muito considerado. O tamanho da rede social da pessoa é muito considerado. É um critério de fama, é um critério de poder. Alguém que você tem que olhar, seguir, se espelhar. Mas Paulo aqui está apresentando algo completamente diferente. O que ele traz para a gente? Um hino cristológico. Parece, estudiosos dizem que esse já era um hino cantado naquele tempo. Um hino... no momento que a pessoa ia ser batizada, descer as águas, parece que havia um hino que se cantava com essa letra que Paulo está falando aqui. E ele está falando o quê? Ele está falando sobre a natureza divina, mas ao mesmo tempo sobre a humilhação de Cristo, a kenosis de Jesus. Em teologia a gente fala de kenosis de Jesus, que é Jesus não tomando como usurpação ser igual a Deus. Já ouviram falar disso? Sendo Deus, ele não tomou como usurpação ser igual a Deus. Usurpação é muito interessante, que dá uma ideia de roubar. Usurpar é roubar, pegar algo que não é seu. E eu fiquei travado, eu falei, mas como assim? Porque a gente sempre aprende em EBD, na teologia, que Jesus é Deus. Jesus é totalmente humano e totalmente Deus. Como assim ele não usurpa o ser Deus se ele é Deus? Como é que ele não rouba algo de qual ele já é? Mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que, isso é um debate assim, muito extenso sobre o que é essa tal kenosis de Jesus. O que é esse esvaziar? Será que Jesus deixou de ser Deus? Será que ele abriu mão de toda a sua glória? Mas é muito estranho, porque você vê Jesus fazendo milagre no mesmo nível de Deus, ressuscitando pessoas, mandando o mar ficar quieto. Certo? Então, é um debate muito longo isso daí. Mas tem um teólogo chamado Karl Barth, que ele vai propor algo que é abrir mão, ele abre mão de exercer uma soberania e um poder divino. A essência de Deus está lá, mas ele não vem para se comportar como Deus, ele vem para se comportar como ser humano. Jesus veio nos ensinar a verdadeira humanidade, amém, gente? Ele veio nos ensinar sobre ser humano. E aí tem uma frase que eu gosto muito sobre essa kenosis, é uma frase que eu gosto muito, que é Jesus abrindo mão dos seus direitos de ser Deus. Isso aqui eu acho que resume bem a kenosis. Ele é Deus ainda em essência e em poder, e de vez em quando mostra isso, onipotência, onisciência, mas ele abre mão dos direitos de ser Deus. Tem uma cena da cruz que o pessoal fala assim, por que você não desce daí? Por que você não sai dessa cruz? Era direito dele descer da cruz, e não só descer da cruz, ele poderia só fazer assim, e via um exército de anjos e matava todo mundo ali na mesma hora. Mas ele não faz isso. Abriu mão do seu direito de autoridade de Deus e veio para ser um simples e fraco ser humano. Então, sim, Jesus se esvaziou e abriu mão dos seus direitos. E vamos combinar? Como a gente gosta dessa frase. É o meu direito. Mas eu estou no meu direito. Não, mas aqui é meu direito. E os meus direitos, onde ficam? Eu tenho o direito de falar isso. Eu tenho o direito de fazer isso. Estão violando os meus direitos. Meu irmão, sério, você quer falar de direitos com a história da cruz? Se a gente começar a falar de direitos aqui, sinceramente, igreja, vai dar ruim para a gente.
Porque a gente só tinha uma coisa que era nosso de direito: o caldeirão do Hulk. Esse era o nosso direito. A gente nasceu já com o pezinho lá, a gente já nasceu lá. Então não cabe falar dos meus direitos. Crente não pode bater no peito e falar: eu quero os meus direitos. Não, com Jesus como esse aqui, ele abriu mão dos seus direitos. Ele poderia falar: eu ir para a cruz? Eu? Que pecados que eu cometi? Sério, vamos lá. Qual foi os pecados que eu cometi? Eu ser humilhado? Eu apanhar? Não, mas é exatamente isso que Jesus faz. Ele se humilha. E o termo do grego aqui que Paulo usa é muito forte. Quando ele fala que Jesus se humilhou, Jesus ele se propôs a ser derrotado. Jesus ele viveu uma vida de derrotado no momento da sua humilhação. Olha que forte. Ele está apresentando um Jesus para a gente que seguiu um caminho de derrota. Num tempo onde se fala muito sobre sucesso, sobre chegar lá, sobre ser grande, sobre alcançar, vem Paulo e diz para a gente: se espelhem em um Jesus que foi na verdade um exemplo de fracasso. Uma vez eu vi um teólogo dizendo que na cruz, ao mesmo tempo, Deus ganhou e perdeu. Olha que loucura, um Deus que perdeu, um Jesus que morreu, um super poderoso que acabou morto. Aí Paulo está dizendo: é nesses que vocês têm que espelhar. É muito curioso, né? Como Jesus é diferente, né? Jesus ele mostrou algo diferente do que Satanás queria, né? Quem é Satanás? Aquele que queria ter o que Deus tinha e queria ser o que Deus era, mas se deu mal. E Jesus, que era Deus e tinha o que Deus tinha e era o que Deus era, abriu mão de tudo isso para vir aqui e acabar morto numa cruz. Loucura para o mundo, mas uma mensagem de esperança e salvação para cada um de nós. Amém, gente? A gente tem que pensar como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, 19. A gente tem que pensar como ele vai dizer assim: eu sou livre de todos, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número de pessoas. Então, considere sempre o outro superior. Considere ser menor do que o outro. Espera aí, pastor, eu me rebaixar? Eu me diminuir? Logo eu, que tenho tanto e sou tanto, nossa, você está dizendo que eu tenho que servir a todos? É o que, não sou eu, na verdade, é o que Paulo está dizendo, porque é esse Jesus que ele apresentou para a gente. O problema hoje de muitas igrejas é que tem muito crente hoje em dia que está cheio de si, falando em nome de um Jesus que se esvaziou. Tem muito crente cheio de si, falando em nome de um Jesus que se esvaziou. Como é que pode? Que ironia um negócio desse. Olhe para Jesus, olhe o que ele fez, olhe o exemplo que ele nos deixa. E que tal tentar viver como Jesus viveu? E para terminar, o Ministério de Louvor pode subir para a gente encerrar essa ministração maravilhosa, desse texto maravilhoso. Paulo vai dizer para a gente que quando a gente tem a inspiração certa, a gente deposita fé no nome certo. Quando a gente tem a inspiração certa, a gente está depositando fé no nome certo. Isso é maravilhoso. Paulo vai dizer: esse Deus, esse Jesus, que terminou por um momento ali fracassado, derrotado, mas num outro momento Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maravilhosa essa palavra, maravilhosa. Quando a gente tem a inspiração certa, a gente está depositando fé no nome certo. A gente está depositando fé no nome certo. E vamos combinar,
Como é ruim colocar expectativa no lado errado, né? Como é ruim você apostar, colocar esperança, colocar expectativa no lado errado. Sabe onde a gente vê muito isso? Nos esportes. Nos esportes a gente sofre muito com isso, para quem gosta de esporte. Né? De repente, para as mulheres, a gente pode falar sobre as novelas. Alguém assiste novela ainda hoje em dia? Acho que não, né? Mas série, né? Enfim, Grey's Anatomy, né? É uma novela. Às vezes a mulher está apaixonada por dois caras, você fica, nossa, eu aposto naquele, eu aposto nesse, tal, e ela escolhe um que você não queria, você fala, pô, eu torci tanto pelo Derek, né? Torci tanto pelo Derek. E a gente se decepciona. A gente põe energia nesse negócio e de repente se frustra. Eu sei que o exemplo aqui que eu estou dando é meio pífio, mas eu senti isso uma vez. Tinha uma época que eu era doido para assistir aqueles esportes de luta, o UFC. 2013 ali, 2014, eu assistia todo dia, mano. Eu tava até pensando em fazer umas lutinhas aí, mas enfim, primeira vez que eu fiz, dei um soco no cara lá, doeu minha mão, não a cara dele, aí eu falei, deixa quieto, não é pra mim não. E aí eu curtia muito o UFC e eu era fãzaço do Anderson Silva, o Spider. Não, você não. Você tá mais pra Torão, é o Spider. Eu era muito fã, cara, do Anderson Silva, a gente assistia, né, as lutas. E eu saía comemorando, tava doido. Aí, cara, o Anderson foi lutar com o Chris Weidman, não sei quem lembra dessa luta aí. Perdeu, cara, maluco. Eu tive uma depressão mórbida. Fiquei no quarto escuro, comendo numa tigela, foi um negócio louco assim. Eu arranjava briga com os outros na rua. Não, porque o Anderson perdeu, vacilão. Vacilão o quê, irmão? Papa, e ficava brigando com os outros na rua. Eu coloquei muita paixão nesse negócio. Falei, não, aí depois eu me curei, aí eu falei, deixa quieto, deixa eu prestar atenção na minha mulher aqui, que vale mais a pena. E aí, gente, isso acontece com a gente. Sabe quem sentiu isso um pouquinho? Um pouquinho não, uma intensidade grande? Os discípulos de Jesus, depois da cruz. Eles ficaram bem decepcionados. Ficaram tristes, perderam o rumo. Pedro queria voltar a ser pescador. Por quê? Porque, o que eles pensaram? Apostamos errado. Ele parecia que era o cara que ia vir destruir Roma, parecia que vinha trazer, porque ele falava, lembra que ele falava do tal reino de Deus? Ele falava do reino de Deus, aí o cara está na cruz, morreu, ficou 3 dias morto. Aí os discípulos ficaram sem rumo, sem fé na vida, e é assim que a gente fica quando a gente não põe fé no lugar errado. A gente fica assim quando a gente coloca fé nas coisas erradas. E tudo que não é Jesus não merece a sua fé. Escute isso. Tudo que não é Jesus não merece a sua fé. Porque uma hora ou outra vai dar errado. Trabalho vai dar errado. Dinheiro vai dar errado. Casamento uma hora vai dar errado. Namoro. Pessoas vão dar errado. Pode ser que a própria religião uma hora ou outra dê errado. E a gente se frustra. Mas Jesus é aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Se você colocar sua fé em Jesus, vai dar certo no final. Amém, gente? Porque Paulo começou mostrando Jesus que foi humilhado, derrotado, diminuído. Mas agora aquele que enfrentou o pior juízo que tinha para se enfrentar, o juízo divino. Jesus teve como inimigo, o pior inimigo de todos, o próprio Deus. A gente está estudando sobre Jonas, né? E a gente está vendo que o maior inimigo do homem pode ser Deus. E Jesus enfrentou de frente o maior inimigo que ele podia ter, que é o próprio Deus. Mas sabe o que Paulo termina dizendo? Ele está dizendo que esse Jesus também teve um momento em que ele foi exaltado a uma estatura inimaginável. Nunca teve exaltação como essa na história do cosmos. Aí Paulo está dizendo aqui, vocês acham que César tem poder? Não, aqui eu estou falando de Jesus. O Senhor, o Kyrios. Esse é o seu Jesus e o meu Jesus. E um dia, igreja, não vai ter escapatória. Um dia, grave isso, que a gente vai ver isso. Todo mundo vai ser obrigado a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, gente? Terão pessoas que farão isso forçados. Para alguns, esse momento vai ser um momento de muito terror.
eu não criei, eu não acreditei, eu não entreguei, mas agora tem Ele aqui exaltado, e eu vou ser obrigado a dizer que Ele é o Senhor. Para alguns vai ser um momento muito terrível, de desespero, mas para o povo do Senhor vai ser um momento de muita alegria. Para o povo do Senhor vai ser um momento de muita festa. Mas não espere até o último dia para honrar e exaltar o nome de Jesus. Comece hoje mesmo confessando que Jesus é o Senhor. Comece hoje mesmo adorando esse nome. Comece hoje mesmo se inspirando nesse nome. Para de se importar com o seu nome, mas se importe com o nome do Senhor e deposite toda a sua fé no nome do Senhor, porque é a única fé que não vai vacilar. Agora, o mais importante, lembra que Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Se identifique com Jesus, se identifique com os seus sofrimentos, se identifique com a sua humilhação, se identifique com a cruz, se identifique com a humildade de Jesus. Seja servo como Jesus foi, ame como Jesus foi, esteja disposto a fracassar e ser derrotado como Jesus foi, por amor a outros, porque no tempo certo, eu e você também seremos identificados com a exaltação de Jesus Cristo. No tempo certo, eu e você participaremos também da glória dele. Então, eu sei que dói, eu sei que é lágrima, eu sei que é dor, eu sei que dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos, mas se identifique como Jesus, como essa ovelha calada, muda, e se identifique com ele, porque vai chegar um momento em que nós participaremos da glória desse nome, que é o nome mais lindo, é o nome mais poderoso, é um nome, Emerson, pelo qual vale a pena viver e pelo qual vale a pena morrer. Eu quero terminar essa celebração exaltando e adorando esse nome. Eu quero terminar esse momento se inspirando nesse nome que no início era a palavra, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, mas ele esteve entre nós, pisou entre nós, e agiu como humano, e obedeceu, e foi filho, e foi servo, e nos deixou uma vida de inspiração maravilhosa. Eu quero terminar cantando isso, cantando que esse nome é um nome lindo, é um nome poderoso, é um nome maravilhoso. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar para que o nome de Jesus seja adorado e exaltado aqui nessa igreja. Fique de pé no seu lugar para que o nome de Jesus seja vivido e demonstrado e anunciado, e ele possa configurar tudo aqui